Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir. Pois eu fui feito para comunhão, eu fui feito para estar em teus atos, Senhor, todos os dias da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente a minha anseia por ti. Pois eu fui feito para comunhão, eu fui feito para estar em teus atos, Senhor, todos os dias da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente a minha alma anseia por ti. Anseia por ti. A minha alma 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 anseia por ti. Pois eu fui feito para comunhão, eu fui feito para estar em teus atos, Senhor, todos os dias da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente a minha alma anseia por ti. Pois
fica, esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz tão mal, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E de imensurável valor, quem pode expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Eu tenho fome de ti. Tenho fome do Cristo, do unigênito entre os mortos.
fome de ti, tenho sede de ti. Eu ainda tenho fome e sede de ti. Eu tenho fome de ti. Eu tenho sede de ti. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor encontre desejo em nós, Senhor Jesus. Se o Senhor busca alguém com fome do Senhor, Jesus, encontre em nós essa fome, Jesus. Encontre em nós, Jesus, homens e mulheres desejosos do Senhor, Deus. Pode ir, amigo. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu acho que a gente começou um pouco diferente hoje. Esse momento até amei muito. A Ana falou que a gente ia começar um pouco diferente hoje e pegou. Gente, vocês estão aí? Tá todo mundo desligado, né? Pô, na moral, depois dessa não tô bem. Tipo assim, contratou música. Pegou pra... Maria! Oi, Maria! Tudo bom, amiga? Enfim, gente, vamos lá. Chegou bem mais gente. Gente, eu tô nervoso, velho. Mas não é nervoso, menino. Eu Você não me sei, jogou no gente. chão e Gabriel, Eu não sou de ficar nervoso, mas hoje eu fiquei, mano. Calma aí. Alan, você me paga. Na minha vez a Ari vai cantar, senão eu não vou poder estar pregando, não. Só consigo pregar na Ilha de Patmos, se for a introdução. Vou cantar ele de Patmos pra você. Vou fazer fundinho pra pregar tudo. saudade. E aí, galera? Gente, eu vou tirar aqui, desativar, senão eu vou ficar mandando mensagem. E eu não vou dar atenção. Vocês podem falar aí, cara, como quiser, tá? E realmente, eu sou um tipo de pessoa, em qualquer estudo, que eu gosto de interagir, sabe? Não gosto só de ficar falando, não. Eu acho ruim. Acho que todo mundo aqui se identifica comigo, né? Pelo menos um pouco. Né? É chato só a gente ficar falando. Né? Mas vamos lá, velho. A gente vai falar um pouco sobre Daniel, no estudo da FAI. A gente começou em Mateus 24, né? Eu não sei se todo mundo aqui se pegou desde o começo, né? Mas eu incentivo, cara, caso você não tenha acompanhado nem tanto as reuniões aqui na Cal, ou também os ensinos lá do Dalton Thomas, né, no aplicativo da FAI, ou no site. Incentivo vocês procurarem isso, né, justamente para vocês engajarem nos assuntos que a gente está falando. Né? Se eu não me engano, meu assunto talvez vai abordar um pouco com o que o Alan já falou, porque Alan trouxe aqui, né, na aula 4, né, se não me engano, justamente sobre o abominável, né, da desolação, descrito em Mateus 24, 13, se não me engano. Jesus fala sobre ele. E o Alan também, eu lembro que eu vi depois, ele até abordou um pouco sobre Daniel. A gente vai falar sobre um pouco disso. E, cara, Daniel é um livro, eu estava até conversando com o Alan, falei com o Wilco a respeito disso também, que Daniel é um livro que a gente não consegue falar em um dia, cara. Do 7 ao 12, não tem como.
é impossível, é muita coisa. São muitos detalhes, sabe? Em um capítulo a gente pode ficar uma semana debruçando acerca daquilo. Tem muita informação. Até o Dalton, né? Ele esmiuçou, tem capítulo ali que ele nem foi. E tipo, a gente vai tentar pelo menos pescar algumas coisas. E eu não vou tentar falar a mesma coisa que o Alan falou aqui. Aliás, por exemplo, a respeito das 70 semanas, que é bastante conhecida as 70 semanas de Daniel, eu nem vou frisar tanto, porque já foi um pouquinho falado aqui a respeito dos dias. Eu vou até enviar depois os dias lá que a Gabriela enviou no grupo Foguinho Vinho, por acaso você não tenha visto, né? Porque lá está escrito todo o cronograma das 70 semanas de Daniel e talvez você se identifique melhor com aquela visão ali, foi a própria visão mesmo que o Dalton Thomas já se posicionou em relação aos 2.300 dias, 1.260, 1.290, por aí vai. Mas, enfim, antes de tudo, cara, eu queria tipo, incentivá-los também, cara, desbruçar o livro de Daniel. Ele é um livro muito importante. E eu queria até trazer alguns tópicos que na sessão da FAI a respeito das profecias de Daniel, eles abordam ali, que é um dos motivos, né, da gente ler Daniel. O primeiro motivo, assim, que é bastante frisado, é a identidade de Jesus, cara. Porque, para você ter uma ideia, nos evangelhos, aparece, Jesus se identifica 78 vezes. Tem algumas versões que vai até 80, né, algumas pesquisas, mas vamos lá. 78 vezes aparece o termo Filho do Homem nos evangelhos. Ou seja, o próprio Cristo Jesus, isso é muito claro que você lendo, que esse termo é o termo, digamos, preferido de Jesus para se auto-identificar. Isso, ele não vive se declarando como filho de Davi, não que ele não seja, ou como até o Messias. Como eu falei, não que ele não seja, mas ele sempre fica se auto-identificando como um filho do homem. Ou seja, dá para a gente entender com isso que o próprio Jesus e até o próprio escritor dos evangelhos, ele queria que os seus leitores entendessem a que referência que ele estava fazendo. Ele está citando ali Daniel 7, né? Daniel capítulo 7. Eu vi um homem, ouvi alguém semelhante ao filho do homem, vindo com ele com as nuvens do céu, né? E ele se sentou do lado do ancião de dias, e foi lhe dada autoridade, e por aí vai. Então, tipo assim, ele está citando um texto, uma passagem. E é claro que muita da gente, na verdade, entendeu o Filho do Homem como se Jesus estivesse sendo humilde, né? Tipo assim, não, Jesus está... Acredito que muitos aqui já sabem disso, que não significa isso. Que Jesus, na verdade, ali... Porque a verdade é que a controvérsia, ninguém nunca duvidava ali no tempo judaico que Jesus era humano, isso era muito claro. Isso era muito claro. Ninguém tinha confusão a respeito disso, mas o que estava sendo motivo de controvérsia é o fato de Cristo, de Jesus ser o Cristo, de Jesus ser o Messias, dele vir dessa linhagem, sabe? Dele ser o Messias prometido. Então, era a divindade de Jesus que estava sendo testada. Esse seria, digamos, o primeiro motivo. O segundo, nós poderíamos colocar aqui sobre a própria escatologia de Jesus, porque em Mateus 24, meio que o livro de Daniel ali é claramente o pano de fundo. É claramente o pano de fundo. Então, não tem como, na verdade, a gente tirar Daniel da escatologia de Jesus, porque quando Jesus está citando a escatologia ali, em Mateus 24, no monte, ele está meio que citando, ele está meio como se estivesse lendo Daniel, cara. Então, tipo assim, aliás, né, quando o Alan leu aqui, que ele ficou com Mateus 24 a partir do 13, que ele fala, quando vocês virem o abominável da desolação, né, o sacrilégio terrível, e falou o profeta Daniel no lugar santo, aí ele fala, quem lê, entenda, ou seja, cara, tá, mano, tipo assim, vai ler, se tu não leu, leia, você tem, tipo assim, para você entender isso aqui que eu tô falando, você tem que ter no mínimo entendido Daniel, para você conseguir ligar o ponto, porque eu estou falando abominável da desolação, mas eu estou falando isso aqui, é porque você já leu isso aqui, então tem que estar totalmente ligado, gente. Aqui não está aparecendo, calma aí. Exatamente, Jesus estava exortando para ler. Mas vamos lá. E outro caso,
que é bastante frisado, é em relação à missiologia. Por que missiologia? Porque o livro de Daniel, no fim dos tempos, ele dá muito detalhes, velho, sobre a questão do envolvimento das nações, sabe? No livro de Daniel, algumas dinâmicas são estabelecidas acerca do cenário global. Então, meio que isso mede a nossa missiologia no sentido de como que a gente deve se posicionar desses acontecimentos mundiais em relação a nações, porque tem detalhes específicos acerca de nações, por exemplo, de onde que as nações que vão se revelar é o povo de Israel, as nações vão invocar, e tudo isso deve mexer com a gente nessa perspectiva. Está fazendo sentido assim, né? Acho que eu entendi essa parte, né? Show! Mas vamos lá. Daniel está dividido em duas partes. Que pelo primeiro capítulo, muito a história de Daniel. Não que não tenha nenhuma representação profética ali, que é claro. Por exemplo, a estátua de Nabucodonosor. Mas são divididos em duas partes, por quê? Porque nós vemos claramente a história de Daniel, alguns envolvimentos dele em relação aos reis lá, né? A operação dele no Império, de como ele atuava, ele servia aquela nação, a interpretação de sonhos e tudo mais, é um conteúdo muito histórico. Só que do Daniel 7 ao 12, nós temos as visões de Daniel, né? Que é o que nós vamos estudar. Daniel do 7 ao 12, eles são divididos em 4 visões. A primeira visão é Daniel capítulo 7, a segunda visão, Daniel capítulo 8, a terceira visão, Daniel capítulo 9, e a quarta visão está falando a respeito do capítulo 10 de Daniel ao capítulo 12, está falando do mesmo assunto ali, né? Está abordando sobre o mesmo assunto. Na verdade, muitas das visões, na verdade todas, têm uma ligação ali com a outra, né? Isso é muito claro. Dá para ver isso nitidamente. E como eu falei, eu não vou conseguir abordar tudo aqui. Então, por exemplo, eu vou dar mais uma frisada maior com a ligação do capítulo 8 com o capítulo 11 ali, que o 10 já até o 12 a gente é a mesma coisa, na verdade. 10 ao 12 está falando da mesma visão, mas eu vou frisar mais na interpretação da visão, não no conteúdo histórico ali do anjo veio, chamou Daniel de meu amado. Dá para fazer uma pregação a respeito disso, mas não vou frisar tanto nisso. Mas, enfim, Daniel 7 também é muito bom, dá para fazer uma aula, cara, falando sobre isso. Estava conversando com o Will aqui, ele estava colocando fome em mim a respeito do Daniel 7, cara. Mas a gente vai começar hoje falando do Daniel 8 e vai ligar isso com a última visão de Daniel, né? Então a gente vai falar sobre a segunda e a terceira. A primeira fala sobre as 4 beijas, né? Que é o Daniel capítulo 7, a influência cultural que tem nisso nos dias atuais. 9, que eu não vou abordar, vai falar sobre 70 semanas, como eu falei, que foi abordando um pouco com Alan. Eu só não vou falar tanto dela aqui, na verdade não vou abordar, justamente porque já foi algo que foi falado já foi, acredito que ficou talvez um pouco claro a respeito disso. Então não vou dar tanta ênfase assim, senão vai ocupar muito nosso tempo. Mas enfim, vamos lá começar, gente. Estão com a Bíblia aí? Vamos... Fala de novo. Muito bom. Eu não ouvi direito. Vamos lá, alguém. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Daniel, capítulo 8. Eu vou ler aqui. Eu vou pedir para alguém ler depois também, tá? Para não ficar só eu. Eu quero ouvir vocês, mas vamos lá. Começar, Daniel capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive outra visão. A segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elam. Na visão, eu estava junto do canal Ulai. Olhei para cima e, diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior.
Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro de seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre. Essa aí, o versículo 8 e o versículo 9 é bom a gente dar uma frisada, tá? De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário e ofereceu ao príncipe ao local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos céus e o sacrifício diário foi dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Agora vamos para a interpretação, né? A gente tem que deixar a Bíblia se explicar, né? Como muitos dizem. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. Eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que esta visão se refere aos fins do tempo, ou tempos do fim, depende da visão. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios estiver chegada ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra os príncipes dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes da manhã que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. A gente tem de Daniel, tá? Meio que além da compreensão humana mesmo. Mas, enfim. Gente, depois da gente ler a respeito de Daniel 8, meio que surge uma pergunta, né? Qual que seria essa pergunta? Vamos lá. Porque claramente a gente vê algumas referências ao anticristo aqui, né? Isso é um pouco óbvio. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente sabe disso. Mas também a gente vê algumas referências às nações e impérios antigos, que não existem mais, né? Como a gente falou de Média, Pérsia, da Grécia, a Grécia Antiga, né? Então, tipo assim, meio que existe muito debate acerca disso. Por quê?
porque existe, digamos, duas interpretações que você pode chegar aqui. Na verdade, terceira, né, que é o que nós vamos falar. Mas uma significa o quê? Tem um povo que acredita que isso tudo é no passado. Tudo isso está se referindo ao passado, né? Que seria o caso por exemplo, dos preteristas. Deixa eu ver aqui. Ótimo, Bruno. Isso aí mesmo, vamos por aí. Por exemplo, o preterista acredita que tudo isso já aconteceu, né? É uma visão que ele acredita que isso tudo é histórico. A visão liberal, ela segue um pouco por esse lado. O problema disso é que, por exemplo, a gente vê no Novo Testamento claramente algumas referências que essas coisas vão acontecendo. Por exemplo, como a gente vai falar que isso é histórico, que aconteceu ali no período depois do Império Grego, helenístico, sendo que o próprio Cristo falou que o abominável da desolação é algo que vai acontecer ainda, quando vocês virem, sabe? Então, meio que fica bugado a gente acreditar que isso já foi algo do passado. Mas também existe outro ponto, tem pessoas que acreditam que isso tudo é algo para o futuro, que como, tipo assim, esses impérios ainda são coisas que vão surgir. O problema disso, né, é que são, cara, claras referências e com muitos detalhes a respeito de impérios que já passaram. São tão detalhados, para a gente ter uma noção, são tão detalhados. Daniel, ele escreve com tanta precisão de coisas que ia acontecer, que até os teólogos liberais, assim, né, que, enfim, não acreditam na inspiração divina, eles não acreditam que o livro de Daniel foi escrito por Daniel. Por quê? Porque Daniel escreveu com muitos detalhes coisas que aconteceu depois do tempo dele. Porque tem muitos relatos históricos aqui acerca dos impérios, né? Então, meio que isso eu acredito que as pessoas que jogam muito para o lado que é tudo futurístico, meio que não se familiarizou com a questão profética das escrituras. Porque quando a gente lê Daniel, a gente tem que ter, na verdade, uma familiaridade com a interpretação profética acerca dos livros proféticos, porque tem muita referência histórica, mas também escatológica. E esse é o terceiro ponto. Aqui, quando nós estudamos e lemos Daniel, a gente está tanto falando sobre um dado histórico, mas também sobre um dado escatológico. Gente, estão conseguindo entender até aí? Ok. É histórico e escatológico. Mas como que funciona isso, né? Qual a ligação do histórico com o escatológico? Como que pode ser isso? Será que esses impérios vão ressurgir? Será que é a cronologia desde o Império da Pérsia até hoje? A gente dá para ver que claramente não é. Mas qual a ligação aqui? Qual a ligação disso? E esse é o ponto. Ponto muito importante, né? Mas vamos lá. Claramente a gente vê que o anjo Gabriel ele fala que o carneiro com os dois chifres ele tá se referindo aos reis do Média e a Pérsia, correto? Amém. Isso aqui fica bastante claro. Nós vemos algo histórico aqui, correto? Então, ele fala sobre um rei, né? Que aqui tá, na verdade, Grécia, mas na verdade o termo é outro. É Iavan, se não me engano, alguma coisa assim, não tenho certeza. Ouviu? Eu tenho certeza que sabe. Mas enfim, ali, ó, cadê? Iavan mesmo? Javan, é isso aí. Ou é por causa que o Y não existe. O Y não existe no hebraico. Mas vamos lá. Então, por exemplo, ele diz... Na verdade, Yavan tá mais certo do que Javan. Tipo, o que não existe no hebraico é o J. Tanto que o que colocam em Jesus, Inri, é Jesus Nazarenos, sabe? Porque vem do Yud. O J que não fica usando assim. Jeremias, por exemplo, é Yemiayahu. Tipo, é o nome que começa com um I, que em hebraico é um Yud. Mano, vê se eu posso com isso, não tem como. Mas enfim, então, tá certo. Mas voltando. Digamos que a antiga Grécia, né? Foi um império que reinou ali no período helenístico. E esse império, ele destronou, né? O Império Medo-Persa. Médio da Pérsia ali. E esse grande rei aqui, que é descrito, né, sobre esse grande chifre, ele faz uma clara referência histórica, quando a gente vai pegar a história
e ler ela, a gente vai ler também no capítulo 11 de Daniel, ao Alexandre o Grande. E é muito interessante isso, porque Alexandre o Grande, ele reinou e foi um rei que, pô, ele obteve bastante conquistas e, cara, ele morreu novo. Ele morreu novo, sabe? E aqui ele faz uma descrição, né? Que no seu auge ele vai lá e ele morre. Então, depois do reinado de Alexandre o Grande, surgem 4 famílias, 4 dinastias, que é como se o império de Alexandre fosse dividido para essas 4 famílias, podemos dizer assim, para a gente entender melhor, né? E digamos que Alexandre o Grande foi uma sombra para essas 4 pessoas. Digamos que essas 4 dinastias, eles sempre tentaram alcançar aquilo que Alexandre foi, mas não conseguiram. Ele que foi sempre esse grande chifre. Então, digamos que surgem 4 famílias, que essa 4 família é Licímaco, Cassandro, aí tem um que veio, na verdade, são 4 famílias que teve 5 generais. Vamos lá, quais são esses 5 generais? Primeira família, botamos Licímaco, Cassandro, aí tem um Antígono e o Seleuco, que foi a dinastia Seleu. É o que? Seleu? Agora eu confundi aqui, calma aí. Seleucida, quase não saiu. São da dinastia Seleucida, o Antígono e o Seleuco. E o último seria o Ptolomeu, ou Ptolomeu ou Ptelemeu, depende da versão também que você vai ler. Pode ser essas duas. Mas vamos lá. São essas 4 dinastias que fazem uma clara referência sobre os 4 chifres. Até aí está tudo bem, está entendendo aí, né, que está claramente se referindo a algo histórico, algo que aconteceu na história. Mas por que está se referindo ao tempo do fim? Isso que fica uma grande interrogação, né? Claro, por quê? Porque surge um personagem aí, que é esse pequeno chifre, que faz uma clara referência ao anticristo. Isso é inegável. Mas de quem está falando esse pequeno chifre? Tipo assim, qual a referência? Por que do nada surgiu o anticristo, né? Qual o sentido de ele estar escrito aqui em Daniel, sabe? Porque quando nós estudamos a história, nós percebemos até através da cronologia que está se desempenhando aqui em Daniel, que está desenrolando, que surge um personagem, como o Bruno colocou até aí, que se chama Etíoco Epifânio, né? Calma aí. Antíoco Epifânio. E qual é a referência dele? O porquê que ele frisa tanto o Antíoco Epifânio? Acredito que boa parte do pessoal aqui já ouviu falar dele, correto? Acho que sim, né? Talvez esteja familiarizado sobre esse cara. Mas, enfim, Daniel aqui está fazendo clara referência ao Antíoco Epifânio. Mas o que significa? Será que o anticristo já veio? Né? Claro que não, né? Mas o Antíoco Epifânio, ele é o que nós podemos dizer de arquétipo de anticristo. Ele é o padrão do anticristo. Ele, digamos que ele não só simbolizava, né? Ele representa de fato um padrão, uma característica de semelhança ao império. Ele é um protótipo daquilo que virá, do império do anticristo. E para a gente ter uma noção um pouco mais familiar do que esse homem fez durante a história, eu vou ler até aqui um relato. Mas vamos lá, para a gente se identificar. Antíoco, em 1068 a.C., ele tentou eliminar a religião judaica, que para ele estava no centro da resistência ao helenismo. Ou seja, Antíoco ele tentou eliminar por completo a religião judaica, né? Estou relendo aqui, né? Por conta que, digamos que os judeus eles eram culpados, né, nesse sentido de ser o centro da resistência à helenização da cultura grega naquela época. Né? Porque o Antíoco Epifânio, na verdade, ele tinha como muito objetivo de desempenhar essa cultura nas nações, essa cultura grega do helenismo, né? Mas, enfim, o que aconteceu? O que esse cara fez? Foi interrompido o ritual no templo,
foi ordenada a destruição das escrituras, foram proibida a observância do sábado, dos dias das festas, das leis alimentares, da circuncisão, e ergueu-se um novo altar, né, que consagrado aos deuses olímpicos. E nele foi oferecido um porco. E havia, na verdade, uma provável estátua de Zeus, que o próprio Antíoco ele acreditava ser uma representação dele. Ele acredita que ele é a própria manifestação desse Deus. E interessante porque Antíoco Epifano, ele significa Deus manifestado, que tem significado com epifania, né? Que é um termo bastante escutado em relação à manifestação de Deus. Ou seja, cara, quando a gente lê Daniel falando acerca do sacrifício diário, que isso foi interrompido, não que isso não esteja falando do anticristo, mas não tem como a gente não frisar os nossos olhos nesse personagem histórico, que é Antíoco Epifano. Então, consigo entender? Então, digamos que Antíoco Epifano, não que Daniel ele não esteja falando sobre o anticristo, só que Antíoco Epifano ele é a chave, ele é a da nossa hermenêutica, do porquê que a gente está falando sobre o fim dos tempos. Porque ele está totalmente ligado, ele vai ser a ponte que vai nos levar sobre a característica do Império do Anticristo. Digamos que ele é a ponte. Então, a gente estudar o surgimento dele, desse personagem no livro de Daniel, vai nos entender acerca da própria característica do Império do Anticristo. Então, até aí, eu acredito que a gente conseguiu meio que entender o capítulo 8 de Daniel, correto? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Não? Podemos prosseguir então, né? Até agora a gente só está meio que em conteúdo histórico, né? Legal, eu vou pular então para o capítulo 11 de Daniel. A gente vai ler mais ou menos um pouco sobre isso também, que tem muita ligação. Capítulo 11 de Daniel. Lembrando que o capítulo 10 ao 12 está falando basicamente da mesma coisa. Alguém pode ler para mim? Pode ser até o 20. Não, o capítulo 9, na verdade, é outra visão. São divididos em 4 visões, né? Primeira visão do capítulo 7, segunda visão do capítulo 8, aí a terceira visão vai falar no capítulo 9, o capítulo 9 ele vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu não vou abordar aqui sobre, porque já foi falado e a gente não vai ter muito tempo. Acho que foi a Gabriela que botou a imagem lá no grupo, eu vou repassar de novo. Beleza? As 70 semanas de Daniel. Eu vou falar um pouco sobre a cronologia acerca da tribulação. Né? Isso aí. É bom. Até lá. Para aí, Alan. Gente, isso aqui tem clara referência ao que a gente já leu, né? Vocês perceberam que, tipo assim, praticamente é como se estivesse repetindo o capítulo 8 de Daniel. Que é a mesma coisa, em relação ao Império da Persa perdendo, aí vem o Alexandre o Grande, que é o grande conquistador, vai lá conquistar tudo, depois ele, digamos que ele morre, né? Ele falece e são divididos para 4 famílias, que a gente já falou a respeito delas aqui.
Pode continuar, Alan. Ninguém vai te atrapalhar mesmo, não, né? Então, 20. Foi. Foi bastante coisa, né? Não dá para entender nada. Mas vamos lá. A gente, cara, do capítulo 11, do versículo 1, vai lá. Tu consegue? Mas vamos lá. Praticamente o capítulo 11, quando a gente vê o versículo 1 ao versículo 20, se a gente for comparar isso com o que a gente já falou a respeito desses quatro famílias, dessas quatro famílias que veio depois de Grande, é justamente
descrição. Porque o que acontece? A gente viu uma briga aí do Rio Sul concorrendo no Rio Norte, né? Porque dessa dinastia, porque houve a verdade primeira, segunda, terceira, quarta batalha, a batalha do Rio Sul. Nós vemos levantando dois impérios de, vamos chamar, a maior influência. É nesse período. Que é o período ptolomaico e o período seleucida. São esses dois impérios, esses dois nós que já falamos aqui. O Império Ptolomaico, ele ficava localizado no norte já era no Egito. E o Império Seleucida, ele ficava localizado na região, pode dizer, o Ptolomaico ficava na região sul, no Egito, e os Seleucidas ficavam na região do norte. Quando a gente aqui no norte, Seleucida, Ptolomaico do sul. A região sul ali ao sul de Israel está ligada ao Egito, e o norte está ligado à região da Síria, da Pérsia, naquela época, né? Hoje em dia já somos países. Mas essas duas impérios tinham grandes confrontos na história. E o mais interessante, digamos que Israel, ele ficava fazendo parte das principais meios de comércio. Então, digamos que os israelitas meio que ficaram foi difícil se ficar fora desse conflito. Digamos que Israel mandou um pouco de guerra desses dois impérios. Então, teve um período que esse império Ptolomaico, ele estava andando ali também na região de Israel. Teve isso, ele foi o Seleucida. Mas, enfim, a partir desse versículo 21 ao versículo 30, mais ou menos, a gente tem o surgimento dessa figura que na história seria o antigo Epifânio. Mas, na verdade, a gente já está falando do anticristo. Então, a gente vai ler aqui essas descrições, a gente já sabe que, na verdade, a gente está falando sobre características do próprio império do anticristo, de como que ele vai surgir. O Alan, se não me engano, ele começou a falar, não sei se foi do 28 ou do 31, naquela aula. Acho que foi do 31, né, Alan? Acho que não sei se você lembra também. 31? É isso aí mesmo. Então, porque a gente está falando sobre o próprio império do anticristo. E do 21 ao 31, que é onde o Alan começou, ele fala sobre, digamos, como se fosse o período antes da tribulação, que é o surgimento do anticristo, mas sem ali o sacrilégio terrível, né? Que é estabelecido no lugar santo. Eu gosto de comparar a questão, por exemplo, do protótipo e do arquétipo do anticristo, como, por exemplo, vocês lembram de 2 Samuel 7? Davi, ele fala que tinha um desejo, correto? Que ele queria construir uma casa para o Senhor. Vocês lembram disso? Amém. Legal, aleluia. Essa passagem todo mundo ama. E ali, o profeta Natan, ele começa a profetizar acerca de algumas coisas, acerca da dinastia de Davi. Vocês lembram disso também, né? Ele começa a falar. Deixa eu ver se tem um versículo aqui. A 7, do versículo 12. Ele diz assim: quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoites de filho do homem. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem retirei diante de você. Quanto a você e a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Vamos lá, essa passagem é bastante conhecida, mas a pergunta que fica é, aqui o profeta Natan está falando de Salomão ou está falando do Cristo? Qual que seria a resposta? Salomão? Pode falar, Ana. Do Cristo? A verdade é que o
profeta Natan está falando justamente dos dois. Ele está falando sobre aquele que vai construir o templo, correto? Mas também está falando sobre um trono que será estabelecido e será perpétuo. E o reinado de Salomão, ele, na verdade, é um arquétipo do próprio reinado de Cristo. Porque Salomão é aquele que reinou, na verdade, do reino milenar. Salomão é aquele que reinou num período de paz, na qual as nações vinham até Salomão, velho. Contemplar a sua sabedoria, aprender e contemplar ele. Sabe, porque o reinado de Salomão está totalmente ligado ao arquétipo do reinado de Cristo. Não que Salomão seja o Cristo, mas ele é uma figura. Estão conseguindo entender? Tipo assim, a gente conseguir compreender essa hermenêutica bíblica faz a gente, digamos, ter uma familiaridade também com o que Daniel está querendo dizer aqui. Então, quando a gente lê sobre Antíoco Epifano, o império do Antíoco Epifano, a gente está falando também sobre o império do Anticristo. Show? Até aí tudo bem, né? Agora a gente vai começar a falar algumas das características do império do Anticristo. Amém? Vou pegar agora depois. Vamos lá. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Ele invadirá o reino quando o povo se sentir seguro, e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então o exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Gente, é muito interessante isso que ele fala aqui, sabe? Porque muitas das vezes a gente tem meio que um... Valeu, Igor. Te amo, mano. Queria ver tua cara bonita, mas tá desligado aqui. Enfim, voltando aqui, gente. TDAH, ó. Consegui, achei. Digamos, quando a gente está lendo aqui, meio que vocês já perceberam que muitas das vezes existe uma ilusão sobre como que será o reinado do Anticristo. Um cara que vai chegar como, tipo assim, cara, dominando a China, as maiores potências, China, Rússia, Estados Unidos, todo mundo vai se dobrar diante dele. Mas é muito claro, né? Não só nesse capítulo de Daniel, desde o capítulo 7, a gente lê, na verdade, como que será uma coisa sutil, ele não surgirá com um grande grupo, mas será um pequeno grupo. Através de um pequeno grupo, o reinado de Anticristo ele vai surgir, por meio de intrigas, né? Vai ser algo bem sujo mesmo, né? Satanás, mas é o demônio. Vamos continuar. Onde parei? Tá bom. 24. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem os pais, nem os seus antepassados conseguiram: distribuir despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com o grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará, mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir, por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Gente, outra coisa aqui, né? Algo que ficará muito claro é que, por exemplo, além de muitas pessoas interpretarem como o reino do Anticristo como sendo um ser todo-poderoso que todo mundo se dobra por conta da sua grandeza, é o fato justamente da Bíblia meio que deixar claro que nem todas as nações vão se aliar com o Anticristo. Nem todas as nações vão se ajuntar. Na verdade, ele terá inimigos. Então, tipo assim, na verdade, isso faz até sentido quando a gente vê o julgamento de Jesus Cristo em relação às nações, né? Sobre aqueles ainda que permanecerão durante o milênio, que não foram mortos, né? Algumas nações que não se aliaram ao anticristo, mas também não são cristãos, podemos dizer assim, né? Não foram, não obtiveram seu corpo glorificado. Então, nós podemos entender que, cara, não em toda nação ele vai se aliar com o anticristo. Eu gosto de uma frase do Fábio Coelho, na verdade, quando ele estava falando sobre na época da política, que ele falou, né, como a gente deve estar atento, né, cara, a interseção está totalmente ligado com geopolítica.
mas eu gostei que ele falou sobre, tipo assim, o político que eu escolher é aquele político na qual eu sei que se o anticristo surgir, ele não vai se aliar com ele. Por quê? Porque isso está totalmente ligado, cara. Sabe, por mais que essas coisas não vão estar nas nossas mãos, né? Mas, enfim, não significa também que o cara que não se aliar com o anticristo será um santo, ou que não será morto por Jesus. Mas vamos voltar. Eu, nessa aula, também não vou gerar tanta, como se diz, especulação sobre quais nações vão se aliar, porque acredito na próxima aula vai falar um pouco sobre isso. Porque vai falar um pouco sobre isso que Armagedon, Magog, talvez, não tenho certeza, em relação às regiões prováveis ali, região de sul que está falando do Egito. Sobre regiões de onde vão surgir o anticristo, regiões onde vão acontecer certas batalhas, de regiões que vão ser contra Israel. Eu acredito que na próxima aula vai ser um pouco destrinchado acerca disso, então não vou frisar tanto isso aqui. Beleza? Voltando, então. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Contra a Santa Aliança. Esse é um termo aqui que a gente também deve estar bastante atento. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá do Novo Sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se porão a ele, e ele perderá o ânimo. Então desejará sua fúria contra a Santa Aliança. Voltando, tratará com bondades aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Gente, dá para perceber claramente que Daniel ele frisa, né? Em algumas traduções talvez vai estar a Aliança do Pacto, não sei. Santo Pacto, na verdade, não a Aliança do Pacto. Mas em vez de aliança vai estar pacto. Esse é um termo bastante significativo, que ele está ligado totalmente em relação às promessas de Deus acerca de Israel. Né? Algumas alianças, a aliança abrâmica e tudo mais, que é a aliança perpétua e eterna. Só que o que nós devemos ficar atento é que, digamos que o ódio contra a Santa Aliança é o que move o anticristo. É o que move o anticristo. Ele é movido por isso. Digamos que em meio às guerras e tudo mais, como a gente vê aqui, muitas das vezes ele não obtendo êxito nas suas guerras, ele volta o seu coração contra a Santa Aliança. E eu gosto do Dalton Thomas quando ele faz uma referência também a outro, né, arquétipo aqui, que a gente pode falar sobre o Adolf Hitler. Por quê? Adolf Hitler, por exemplo, é um personagem curioso na história, que ele é um cara que do nada chega, invade Polônia. Isso gera todo um contexto ali. Né? Ele destrói, massacra a Polônia, começa a atacar a França. Isso gera, tipo assim, um rebuliço nas nações, porque algumas nações ficam, e aí, cara, será que devemos se aliar ou não a ele? Sabe? Meio que isso gera uma dúvida, um questionamento, né, em relação às nações, de como se pôr e se comportar acerca disso. Mas o mais interessante é que quando Hitler, na verdade, ele estava a perder o seu poder, em vez de ele defender o seu império, ele começou a focar em exterminar judeu. Então, tipo assim, porque é isso que move, cara, o anticristo. Esse sentimento antissemita, né? E o contexto cultural que nós vivemos, cara, é algo que a gente deve sempre estar muito atento a isso, cara. Ao nosso relacionamento de como é que a gente vai se pôr ao povo judeu. Tá fazendo sentido, gente? Gente, a gente deve sempre recordar, né, cara, que, sabe, até João ele fala a respeito do espírito de anticristo, né? Ele ficou comentando que o espírito de anticristo é aquele que não conhece o Pai nem o Cristo. Só que o que nós devemos nos apegar a entender, cara, é que o Cristo que a gente fala, ele é o rei dos judeus. Então, mano, meio que se a gente estiver exterminando o povo judeu, a história, as promessas,
a gente está meio que negando o próprio reinado do próprio Jesus, cara. Sabe, Jesus, ele governa em Jerusalém. Então, tipo assim, são coisas que a gente deve estar sempre atento, mano. Porque é algo que a Bíblia dá muita ênfase, velho. Então, a gente não pode tratar isso como se fosse algo banal. Vamos lá. Terminei aonde? Acho que foi no 30. A partir do 31 aqui agora, que é onde o Alan começou, ele vai começar a falar acerca da grande tribulação. Vamos lá. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados e capturados e saqueados. Eu gosto muito desse termo, né? Sábios, os mascalim que a gente vive falando aí no grupo. Aqui que ele aparece pela primeira vez em Daniel. O termo mascalim, que ele é um termo, além de ser usado historicamente, o Luca até me falou um pouco sobre os macabeus, né, que tem uma referência ali também, sobre um povo que resistiu, digamos, ao Antíoco Epifano. Para ter uma noção, cara, o Antíoco Epifano, ele foi tão terrível. Além de ele torturar, né, ele massacrava, aqueles que se rebelavam contra ele nesse sentido, né, ou iam contra, ele crucificavam, ele além de crucificar vivos assim, ele enforcava, na verdade ele estrangulava os filhos e a esposa na frente do homem que estava sendo crucificado, né, e pendurava muitas das vezes seus filhos na própria cruz dele, no pescoço dele. Então ele pegava os filhos e crucificava um cara e pegava os seus filhos e pendurava no pescoço dele sendo estrangulado. É uma coisa terrível, né? Então, tipo assim, para a gente ter uma noção do que esse arquétipo ele representava aqui na história. Mas voltando. Onde eu estava? 30... Ah, tá. Lembrei. Mascalim. Cara, é um termo que a gente deve se apegar muito. Gente, vocês estão ouvindo esse alarme aqui? Está sendo alguma coisa? Não, né? Mais ou menos. Acho que parou agora. Enfim, tava buzinando aqui grandão. Você tá ouvindo de novo agora? Mano, o cara tá de sacanagem. Mas enfim. Foi bom ficar, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Mas vamos lá. Cara, esse é um tema que a gente pode fazer muita referência acerca desses sábios, né? Tem ligação com as duas testemunhas, tem ligação com o precursor do fim e tudo mais. Mas vamos lá. Quando cair, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Que meu Deus. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses. Dirá coisas jamais ouvidas contra os deuses dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer, e ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos deuses preferidos das mulheres, nem por Deus algum, pois se exaltará acima de todos eles. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele o honrará com ouro, prata e com pedras preciosas, presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro, e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos, e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros, e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles com uma inundação. Também invadirá a Terra Magnífica. A Terra Magnífica, que todo mundo
sabe que está falando de Israel, Jerusalém. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará. Cara, é interessante quando ele fala de Edom e Moabe e os líderes de Amon, que quando, por exemplo, Jesus fala para correr para a Judéia no tempo da grande tribulação, fica justamente ligado com onde essas religiões são localizadas. Como eu acredito que isso vai falar em outra aula, também não vou precisar tanto aqui. Mas, enfim, voltando. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro, de prata, de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte deixarão alarmado. Irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará sua tenda reais entre os mares, no belo e santo do monte. Alguns estudiosos acreditam que isso aqui fica localizado lá em Tel Aviv, mais ou menos. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Esse período aqui foi o período mais ou menos da grande tribulação. A partir do 12, a gente vai ver já Daniel começando ali falando o que vai acontecer, né, depois da grande tribulação, que é a destruição dessa abominação do império de anticristo. Vamos lá, capítulo 12, o tempo do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Não tem como a gente desassociar isso aqui com o Apocalipse, né, mano? Incrível, parece que está citado. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para a despesa eterna. Aqueles que são sábios reluzirão como um fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado, em busca de maior conhecimento. Gente, a gente falou muito sobre o arquétipo aqui de Cristo, falou do anticristo. Eu acredito que tem um personagem bíblico muito interessante, que a gente poderia dizer que ele é um arquétipo de um masculino. Quem que você chutaria aí? Talvez pode ser muitos, né? A gente fala, pô, ele tá falando de homem de Deus, tem um bocado. Mas em si que eu gosto muito de frisar nessa perspectiva é justamente o próprio Daniel, cara. Digamos que o estilo de vida de Daniel, cara. Por quê, cara? Daniel é aquele que, além de ele ter recebido um grande grau de sabedoria de Deus e revelação acerca do tempo do fim, ele é um homem, cara, que ele contava os dias. Ele é um homem que, quando chegou o tempo que o exílio ia terminar, cara, ele estava ali, ele leu o profeta Jeremias, sabe, ele obteve aquela revelação, o entendimento que os 70 anos tinham passado, e ele se posicionou acerca daquilo. Ele se posicionou coração em jejum e choro acerca do povo. Sabe, eu acredito que muito que quando a gente fala de Mascalim, cara, é um povo que entende, além de entender o tempo do fim, ele sabe se posicionar acerca disso. Ele se posiciona tanto com jejum e oração, porque ele sabe contar. Porque quando está próximo, cara, ele entende quando é a geração do retorno. Ele não é um cara que está despercebido, mas é um cara que ele está atento ao conselho do Senhor. Ele está atento à figueira. Ele sabe contar, ele sabe olhar para o céu e sabe quando vai chover. Então, tipo assim, quando a gente fala sobre sábios, é alguém, cara, que está muito atento, está muito ligado sobre o desdobrar da história, da geografia, da geopolítica. Então, gente, eu acredito que isso deve, sabe,
esse entendimento, cara, deve marcar muita gente acerca dessa palavra. Mas, enfim, o anjo ele pede aqui para Daniel ele fechar esse selo, né? É como se ele pegasse o livro e tivesse selado. E, sabe, alguém abriu esse livro. Daniel meu que não escondeu numa caverna, não. Não foi aberto. E, só que, enfim, a revelação desse livro, a revelação das coisas do fim, está claramente aqui destinada, né? A um estilo de pessoa. A um tipo de gente que vai obter essa revelação e vai desvendar isso para o povo. Que quando as coisas estiverem acontecendo, ele não vai estar despercebido, sabe? Ele não vai estar, como se diz, ele não vai estar confuso. Ele, usando o termo bíblico, ele não vai estar dormindo. Ele vai estar vigilante quanto a questão do tempo. Sabe, velho? E esse termo em si, de mascalinho, a gente pode fazer diversas ligações aqui, né? Como, por exemplo, como a gente fala das duas testemunhas, né? Quando a gente começa a ler sobre as duas testemunhas, acho que é o capítulo 12 de Apocalipse, correto? Alguém lembra aí? Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 11. O capítulo 12 é a Mulher e o Dragão. É muito interessante porque o próprio Daniel, no relato, ele diz que esses sábios eles serão entregues à espada, sabe? E existe muita ligação sobre um povo que será morto, né? Que será mártir no tempo do fim. A gente pode tanto dividir um povo que será morto à espada e um povo que encontrará refúgio no deserto, que há dessas dimensões. Tanto no capítulo 11 de Apocalipse, como no capítulo 12. E, cara, há muita revelação nisso. E, por exemplo, isso até aprendi com o Wilke, muito disso, na verdade, né? Vocês lembram das 7 igrejas? Aqui, se eu falar besteira, me corrige. Vocês lembram das 7 igrejas, gente? De Apocalipse? Vocês lembram de quantas igrejas que não recebem nenhum tipo de exortação de Jesus? Não é só uma, não. Tem mais uma. Exatamente, são duas. Duas igrejas. Essa igreja é a igreja de Esmina, se não me engano, correto? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. É a igreja de Esmina, mano. Só que acontece, é muito interessante por quê? Porque a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia, elas são aprovadas pelo Senhor, só que o destino delas meio que é diferente. A igreja de Filadélfia, por exemplo, o Senhor diz que... Vamos lá. Filadélfia aqui. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se postem seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Isso significa que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação. Gastando, gente. Só queria ver se vocês estavam atentos mesmo. Mas vamos voltar lá. Agora Esmina. Vamos ver o que diz Esmina, né? Tá bom. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheça suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los,
e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sabe? Parece que é como se ele estivesse aqui escrevendo sobre dois destinos. A igreja de Esmirna é uma igreja que passa por provação, passa por morte, por perseguição, e a igreja de Filadélfia é uma igreja que ela, digamos que parece ser poupada. E assim também como as duas testemunhas, dois testemunhos ele começa falando sobre as duas oliveiras e os dois candeiros, né? Ligação com Israel e a igreja, isso é claro. Só que é um povo também que vai ser morto. E no capítulo 12 ele fala sobre um povo que será guardado, na verdade não fala só ali, né? Muitos textos bíblicos que a gente poderia citar aqui fala sobre um povo sendo resguardado no deserto. Então, tipo assim, dá muito para entender até que esses sábios que a gente está falando aqui, não só o povo santo de Deus, né? Parte dele será morta, martirizada e parte poupada aqui no deserto. E a gente tem alguns termos aqui que a gente pode muito fazer essa ligação. Tá fazendo sentido, gente? Acho que sim, né? Isso vai ter ligação, por exemplo, também, quando a gente fala daqueles que despertam, sabe, as virgens. Nós vemos que, na passagem da parábola das virgens, que cinco dormem. Na verdade, 10, né? Só que 5 prudentes dormem. E 5 loucas nécias também dormem. Só que, no momento, né, quando chega a meia-noite, eis que vem alguém anunciando e desperta esse povo. Assim também, cara, no fim dos tempos existirá um povo, algumas pessoas, um estilo de pessoas que despertará o povo santo, ele preparará o povo de Deus para isso, ele despertará isso nele. Sabe, eles vão trazer a vigilância, na verdade, vão preparar a igreja para esse encontro. Isso está totalmente ligado também com o que a gente fala de Mascalim. Então, cara, quando a gente fala de precursores do fim, quando a gente fala sobre amigos do noivo, quando a gente fala sobre as duas testemunhas, quando a gente fala sobre os sábios, a gente está falando de um tipo de pessoa, do tipo de fim. Um tipo de pessoa que irá preparar um povo para o Senhor. Um tipo de pessoa que ele vai preparar, sabe, cara, o povo de Deus, trazendo revelação para isso. Amém, gente? Vou terminar aqui, ler só para acabar, para a gente terminar o livro de Daniel. E já está tarde pra caramba também, né? Mas vamos lá. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos. Um à margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse a um homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu e a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: cara, você imagina ter uma visão de um anjo jurar. Deve ser algo importante que esse cara vai falar. Eu acho que é sincero. Haverá tempo, né? Tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ligação também com o povo de Israel aqui, né? Digamos que o povo de Israel sendo oprimido, passando por esse perrengue todo, vai, digamos, ser o nosso start. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Pô, mano, imagina Daniel aqui nesse momento. Tá maluco. Ele respondeu: siga o seu caminho. Para a gente ter uma ideia aqui, cara, Daniel, ele devia ter cerca de mais ou menos de 85 anos. Porque aqui ele já está no final já tinha passado, na verdade, o exílio babilônico. O exílio babilônico foi de 70 anos e Daniel ele foi levado cativo na adolescência. Então, velho, tá velho aqui. Muito velho. Anos de experiência aqui, né? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios.
Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o privilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no fim dos dias, você se levantará para receber a herança que ficar. Amém, gente. Gente, alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar por aqui? Vamos lá, gente. Já pode falar já terminou. Calma aí, ó. A Pamela botou alguma coisa ali, ó. Ótimo, ótimo, velho. É isso, cara. É o entendimento também que o Espírito Anticristo já está no nosso meio, né, velho? Gente, então vamos orar para encerrar. Amém? É interessante, né? Tava esperando, pô. Alguém é ele, mano. Deixa eu terminar. Fala aí, mano. Não, eu só ia falar que, tá ligado o dia que quebraram o perfume, derramaram em Jesus e choraram aos pés dele? Então Judas chega e diz: pô, mas a gente podia vender isso aí e comprar comida para uma galera. Tipo, essa é a essência do espírito do anticristo, porque ele tenta fazer a obra de Deus sem o próprio Deus. Ele pega o amor cristão, só que tira o Cristo do centro. Então, ele estende esse amor, tipo, veja como nós somos capazes de cuidar dos pobres, mas sem Jesus no centro desse amor que cuida dos pobres. E quando o anticristo aparece, é exatamente essa mesma proposta. O anticristo quer criar um reino de paz na Terra, ele quer criar uma utopia. Sim. Ele quer prometer a vida eterna. Ele quer criar, trazer o reino eterno sem o Cristo, que é aquele que reina sobre o reino eterno. E isso é a própria essência do anticristo. É por isso que se diz que continue o ímpio a praticar a impiedade e o imoral a praticar a imoralidade, mas aquele que é justo, firme-se na justiça. Porque à medida que os tempos vão se aproximando do fim, a divisão entre o justo e o ímpio vai se tornando radical. É o joio e o trigo. Isso, a separação vai se tornando radical, até que aqueles que estão perdidos finalmente endurecem seus corações até um ponto em que não existe mais volta. E aqueles que estão buscando a Cristo são tão espremidos por um processo tão radical de santificação que passa a exigir tudo deles. E é exatamente aí que entra a figura do mascalinho, né? Certo. Pessoas purificadas, né? O Daniel fala. Alvejados. Tá maluco, mano. É pesado, né, mano? Eu acredito, velho, que muitas das vezes, né, a gente, infelizmente, a gente sabe que tem um peso tudo isso quando a gente fala de martírio, mas querendo ou não que a gente romantizou muito, só que, cara, a verdade é que isso dói, sabe, velho? Machuca de verdade. A chicotada dói, mano, não é bom, sabe? E por que eu tô querendo dizer isso? Que o problema do povo de Deus não está desperto no tempo do fim, não é eles, por exemplo, dizerem que a teologia deles está errada. É que, cara, se você não entender o plano de Deus, você vai se ofender com o próprio Deus. Você sabe o que acontece com o povo? Que ele se ofende, que ele tem uma perspectiva de um Deus cruel no final dos tempos? Ele esconde o talento, cara. Então, tipo assim, cara, a gente precisa muito entender, mano, o peso que isso tá nas nossas vidas. Mano, eu tô lendo um livro chamado
os nazeus, né? Que óbvio. Os outros que vão suportar o dia do Senhor. E hoje eu li um capítulo que fala assim, sobre a vinda do Senhor em relação ao que apressa. E aí ele fala assim, né? O João Édipo fala assim que o que está atrasando a vinda do Senhor não é a manifestação do pecado, é a manifestação dos filhos. Porque os filhos, né? Aqueles que estão posicionados com suas vidas bem colocadas, sabe? Os prédios retos que denunciam os tortos, eles não estão ali só para bonzinhos, eles estão ali como uma prova de que uma conduta em Cristo é possível ser vivida em plenitude, que caráter é possível ser construído, e família saudável é possível ser construída, e tudo com base nas escrituras, tudo com base numa vida de reino. Tipo, eu vivo o reino aqui e agora, mesmo que ele não esteja aqui agora, sabe? Está mais e aí ele fala que na época de Noé, não foi Deus olhar pra terra e a galera se casando, se dando em casamento, e não deixando de fazer. Não, foi Deus olhar pra terra e só encontrar Noé. Da mesma forma que com Jeremias, ele olhou para Israel, ele só encontrou 12 cabeças. Jeremias 35 fala sobre os recabitas como exemplo de obediência. E aí ele fala, Jeremias, chama esse cara dentro do templo, oferece vinho a eles, oferece algo lícito a eles, santo, fui eu que mandei, vai lá e oferece. E aqueles dois vão dizer, não, porque a nossa conduta, desde os dias de nosso pai, Jonadab, é assim e assado, nós não abrimos mão da nossa conduta de vida. E isso que apressa a vinda do Senhor. Esse é dos reis que vão denunciar. Essas famílias, essa vida dessas pessoas, esses mascalhinhos, como vocês disseram aqui, fizeram de mascalhinho. Esses são os que vão apressar a vinda do Senhor. Com conduta reta, não conduta torta. Conduta torta já tem demais, mas conduta reta tá faltando, e é isso que tá faltando. É isso. Muito bom, mano. Mano, eu preciso morrer. Como é que é ela? Eu vou subir para morrer mais. Gente, vamos a alguém. Gente, alguém vai comentar mais alguma coisa? Tem algo que o Senhor está falando no seu coração agora? Podemos orar? Amém? Foi por aí? Deixar o Senhor ministrar vocês no pessoal aí agora. Alan, hora aí pra gente terminar. Eu vou sair aqui, ó. Gente, eu entendi, Ariane. Perdão. Vamos orar. Meu amigo, como é bom conversar sobre você, Jesus. Como é bom falar sobre você, Jesus. Nós amamos a sua presença e nós amamos te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais do plano do Pai. Jesus, eu te peço que nesse momento o Senhor possa alinhar os nossos corações com o seu coração. Jesus, que nenhuma palavra que foi dita aqui possa cair em nosso coração em um solo orgulhoso de ego, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento que humilha-nos. Jesus, humilha o nosso coração, humilha os nossos olhos, Jesus. Jesus, que ao olhar a sua palavra, ao olhar as escrituras, nós possamos, Jesus, olhar com humildade, com mansidão, Jesus. Senhor, com autoridade. Jesus, eu te peço nesse momento que desperte os teus irmãos, que nos desperte para aquele grande dia, Jesus. Pai, nos ensine a contar os nossos dias e a olhar para o
chegar, Jesus, aquele grande dia. Nós não queremos viver para nós mesmos, Jesus. Pai, eu te peço nesse momento, Jesus, que nos conduza a esse lugar de temor em Ti. Nós não queremos, Jesus, entendimento sem temor, Pai. Nós não queremos uma maturidade gerada pela independência, Jesus. Pai, nós declaramos nesse momento que cada palavra que foi dita aqui possa servir para nos cativar com mais fome, mais sede, pelo dia que nós o veremos, Jesus. Senhor, nós não nos importaremos com as pedradas, nós não nos importaremos com os açoites, Jesus. Pai, nós aguentaremos firme, se necessário for, até a morte, para que enfim o veremos, Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Jesus, Tu és a nossa bendita esperança. Tu és o nosso consolo. Tu és o nosso socorro bem presente, Jesus. Por isso nós cremos, Jesus, nesses dias que o Senhor está levantando sábios de coração. Jesus, nós precisamos dos homens de coração sábio, daqueles que ensinarão a Tua noiva a ser conduzida a esse lugar, Jesus. Pai, eu te peço nesse momento que levante, Pai, os santos que vestirão a Tua noiva com linho fino, que são de justiça. Desperte em nós a justiça do Senhor. Eu, Pai, te peço nesse momento, Pai, que nos livre de toda justiça própria. Jesus, nos livre de todo ego, Pai, gerado pelo saber. Nós não queremos, nós rejeitamos, Jesus. E nós aceitamos fazer parte dos seus sofrimentos. Nós aceitamos fazer parte, Jesus, de todo o percurso que o Senhor percorreu aqui na terra. Nós queremos, Jesus, ser parecidos com o Senhor, não só nas partes que nos convém, mas naquilo também, Jesus, que vai nos ferir como homens. Nós queremos, Jesus, fazer parte do seu plano na terra. Jesus, nós declaramos também que se o Senhor não quiser nos usar, eis aqui para te amar, Jesus. Senhor, nós não estamos procurando a glória, nós não estamos querendo ajuntar tesouros aqui na terra. Por isso nós estamos com os nossos olhos fitos no ar, Jesus, esperando pela grande recompensa, por algo superior. Por isso que tudo aqui, Jesus, se torna esterco a olhar para Ti. Quando Paulo olhou para Ti, Jesus, o que ele viu para considerar tudo esterco, é isso que nós queremos, Jesus. Essa é a nossa jornada, te conhecer a ponto de considerar tudo perda. Jesus, te conhecer a ponto, Jesus, de considerar aquele grande dia como a única coisa. Jesus, nós declaramos que nós não queremos viver uma vida dividida entre duas coisas, duas opiniões. Nós temos uma opinião, Jesus, que é a sua opinião. Nós declaramos, Pai, que nós te seguiremos com lágrimas nos olhos, paixão no coração e fogo nas mãos, Jesus. Esse é o nosso destino até o Senhor, até que o Senhor volte. Jesus, o nosso coração está angustiado até esse dia, como uma seca terra, como uma terra árida. Nosso coração clama por aquele dia, pelo grande e terrível dia do Senhor. Pelo dia que a sua justiça choverá sobre a terra, quando o seu conhecimento invadirá a terra como as águas do mar, Jesus. Como nós ansiamos por esse dia, como nós choramos por esse dia. Senhor, nós te amamos, nós amamos o seu dia, porque enfim o veremos, enfim nós nos casaremos contigo. Como igreja, nós dizemos
isso. Nós ansiamos por esse dia. Não permita, Pai, que nós, como igreja, sejamos como a irmã de Sulamita, com os seios pequenos, com pouca maturidade para se casar. Eu te peço, Jesus, que gere em nós maturidade, entendimento, revelação dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.